Disse assim: glória a Jesus. Outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Estava ele observando para que curasse no sábado, para que não acusasse. Disse o homem que tinha na mão mirrada: levanta-te e veio conosco. Perguntou: é lícito, se no sábado, fazer bem ao mal, salvar a vida ou matar? Cale-se. Olhando eles ao redor, com indignação, a dureza no coração, disse: homem, estenda as tuas mãos. E ele estendeu a mão e restituiu a sua mão, são como a outra. Tendo os fariseus tomaram conselho, procuraram ver ou mataram aquele homem. Aleluia, glória a Jesus. Jesus estava ali, aleluia, ele encontrou aquele homem. E aquele homem, ele tinha uma doença, uma mão mirrada. O que é a mão mirrada, igreja? É aquela mão doente, aquela mão que não abençoa, só amaldiçoa. E os fariseus perguntaram: é lícito, mestre, se o Senhor cura no sábado? Em verdade, Jesus, ele disse: ei, pergunto se é lícito fazer o mal ou salvar, aleluia, a pessoa, ou matar. Aí Jesus deu a ordem dizendo: cale-te. E naquele momento os fariseus ficaram o quê? Aleluia! Indignados, ficaram, aleluia, furiosos. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus, aleluia, viu que o coração do homem era reto, o Senhor estendeu a mão sobre ele. E logo a mão daquele homem ficou o quê? Curada. Porque ele tinha a mão quebrada, ele tinha a mão, aleluia, que não tinha movimento nenhum. Ele tinha a mão mole, ou seja, ele tinha uma mão, aleluia, desfigurada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus disse: olha, se queres, fica limpo. Naquele momento os fariseus se indignaram e perguntou ao Senhor se o Senhor pode curar no sábado algum pecado, algum mal. Aí Jesus, ele declara dizendo: isto tudo, aleluia, desapareceu. Aleluia. Os fariseus ficaram indignados, igreja. Eles perguntaram se era certo Jesus curar no sábado. Aí Jesus, ele disse: olha, aqueles que tomaram o conselho, aleluia, procuraram, ei, aquele homem foi curado. Aquele homem foi, aleluia, glória a Jesus, transformado. E quando Jesus, ele disse: olha, aqueles homens olharam com indignação para Jesus. Ei, e naquele momento a mão daquele homem ficou curada, ficou sarada, né? Jesus, ele curou o homem que tinha a mão mirrada. Jesus, ele curou aquele homem que estava enfermo, estava doente. E nesta noite o Senhor pode te curar. Nesta noite o Senhor pode se libertar. Quando eles falaram se é, aleluia, certo, aleluia, curar no sábado, Jesus respondeu: se alguém vir fazer o mal ou o bem, ou matar, ou salvar no sábado, aleluia, não será lícito. Jesus, ele estendeu a mão para que aquele homem fosse o quê? Curado. Imediatamente aquele homem que tinha uma mão mirrada, uma mão doente, ele ficou curado. Ele tinha uma das mãos, aleluia, mirrada. E o que é mão mirrada nesses últimos dias? É uma mão que não ajuda, é uma mão que não abraça, é uma mão que não acalenta, é uma mão que, aleluia, não estende. Ei, mas Jesus estendeu a mão e ele foi curado daquela enfermidade. E todos que estavam ali ficaram indignados. Todos que estavam ali ficaram perturbados, ficaram com raiva, com ódio. E Deus, ele está dizendo: arranca o ódio do teu coração. Aleluia! Arranca o ódio da tua alma. Porque quando Jesus, ele foi, aleluia, encontrar aquele homem na sinagoga, ali estava um homem que tinha a mão doente. Aleluia! Uma das mãos estava doente. Mas aquele homem creu, confiou. Ele não tinha o quê? Aleluia, ele não tinha o quê? Medo. Mas ele tinha o quê? Acusadores.
para querer tentar que Jesus não curasse aquele homem no dia de sábado. E era sábado, e antigamente os costumes não era poder curar no sábado, mas sim na semana, no domingo. Mas aquele homem foi curado no sábado, e todos os acusadores que estavam ali dizendo: olha, não é lícito que o Senhor cure no sábado. Jesus levantou o dedo e disse: quem são vocês? Se cale. Nesta noite o Senhor está dizendo: se cale, se cale, porque a mão está doente. Alguém vai estender a mão para você, e Deus vai dizer: você vai precisar desta mão. Aleluia! Aquele homem tinha a mão afojada, tinha uma mão mirrada, igreja, mas ele teve um encontro com Jesus. Quando Jesus estendeu a mão para ele, ele foi o quê? Curado, ele foi sarado. E nesta noite eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor te curou, se o Senhor te libertou, se o Senhor ele te deu autoridade, se o Senhor ele te deu ousadia, o Senhor ele está dizendo nesta noite, no Salmo 100, aleluia, glória a Jesus, em 39, ele declara: eu sei, Senhor, que tu me sonda, eu sei, Senhor, que tu me conhece, eu sei, meu Pai, que tu esquadrinha os meus pensamentos. Aí lá no livro de Eclesiastes ele declara, aleluia, no capítulo de número 11, ele diz, aleluia: lembrai do teu Criador, lembrai do teu Mestre no dia da tua mocidade. O que Deus está dizendo nesta noite: deixa de ser mão mirrada, deixa de ser a mão afrogeada, porque quando Jesus foi curar o homem, ninguém, aleluia, ficou calado, ficaram acusando Jesus. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, eu tiro aquilo que está, aleluia, atrapalhando a sua vida. Aquele homem